Como exemplo de solução de um problema de lançamento oblíquo, eu escolhi resolver com vocês um problema da lista, do capítulo 2, em que nós temos um projétil que é disparado nesse ponto O, aqui do meu referencial, e esse projétil tendo sido disparado com um certo ângulo θ aqui, formado com relação à direção horizontal de referência, ele vai passar por cima do cume de uma montanha, cuja altura vale h, minúsculo, e passando quase que tangencialmente a esse cume, ele irá cair dentro de uma depressão de profundidade d, a uma certa distância de onde foi disparado. Bom, a gente sabe que a trajetória que o projétil vai executar até atingir o ponto P, a essa profundidade d, e a uma distância r mais um certo valor aqui, do local de onde ele foi disparado, vai ser uma parábola essa trajetória, na ausência de forças dissipativas e considerando a aceleração gravitacional como sendo uniforme, dentro dessa variação de altura. Então, o canhão lança o projétil por cima da montanha, de forma a passar quase que tangenciando esse ponto mais alto. A distância horizontal entre o canhão e o cume vale r, medida aqui na horizontal, ou seja, as coordenadas do ponto de máximo, x vale r, y vale h, as coordenadas do ponto de máxima altura. E atrás da montanha há um buraco, uma depressão de profundidade d. Então, o alcance horizontal será maior do que o alcance considerado apenas quando esse projétil estiver de volta à mesma altura de onde ele foi disparado, porque ele não vai parar ali. Ele vai continuar caindo abaixo da altura de onde ele foi disparado. Determine a distância horizontal entre o ponto de lançamento, O, e a coordenada x desse ponto P. Então, o problema se resume em qual é a coordenada x do ponto P, onde esse projétil cai depois de haver sido disparado, com um certo ângulo aqui maior do que zero e menor do que 90 graus. Bom, o primeiro passo, a gente precisa ter informações sobre as circunstâncias do disparo, porque não é informado de maneira explícita nem com que velocidade ele foi disparado, nem fazendo qual ângulo com a direção horizontal. E nós não podemos dizer que o ângulo é a tangente, é o arco tangente associado à razão de h por r, porque a partícula não se move de O até o ponto C numa linha reta, mas o movimento é parabólico. Então você não pode admitir que o ângulo do disparo é o arco tangente associado à razão cateto oposto h por cateto adjacente r, porque eles não são os catetos oposto e adjacente desse ângulo de lançamento. E eu pretendo provar isso. Bom, então o primeiro passo. Vamos tentar obter informações sobre o início, o disparo. Então, o que acontece no cume C? Ocorre que a velocidade do projétil nesse ponto de altura vertical h vai ser igual a zero, que é o ponto de máxima altura vertical. Então, a velocidade vertical, velocidade em y, ela vai zerar nessa altura. E depois, a partícula inverte o sentido e começa a cair, ganhando velocidade novamente na direção vertical. Então, enquanto sobe, ele é freado pela gravidade, a aceleração gravitacional faz com que a sua velocidade diminua enquanto ele sobe e aumente enquanto ele desce. Isso pensando apenas na direção vertical, porque na direção horizontal a velocidade será sempre constante, porque existe aceleração apenas na direção vertical. Então escrevamos uma equação para a velocidade vertical, associando velocidade, aceleração e deslocamento. Porque nós sabemos que a aceleração vai ser a aceleração de campo gravitacional e sabemos o quanto ele deslocará na vertical, que é a altura h. Se eu colocar a referência do meu sistema de coordenadas aqui, no ponto O. Então eu vou colocar a origem do sistema de coordenadas aqui, onde a bala foi disparada. Então eu tenho que velocidade vertical y elevado ao quadrado é igual a velocidade y inicial elevado ao quadrado. Isso é v0 seno de θ, velocidade inicial
y. Isso aqui é o v0y. v0y elevado ao quadrado menos 2 vezes a aceleração que essa partícula experimenta na direção vertical, menos 2 vezes a aceleração. O menos é porque a aceleração gravitacional está direcionada para baixo e eu estou adotando o meu referencial vertical positivo para cima. 2 vezes a aceleração de campo gravitacional vezes a variação da posição vertical. Só que essa variação de posição vai desde zero, altura zero, até a altura h. Então, isso aqui vale h. Portanto, nós temos que essa velocidade final da partícula lá no cume vai ser zero. Ela vai subir tudo que poderia subir, tendo zerado a sua velocidade. Então, se eu isolar o termo que diz respeito à circunstância do disparo, que é a velocidade inicial na direção y, eu vou ter v0 seno de θ elevado ao quadrado igual a 2gh, portanto, v0 seno de θ é igual a raiz quadrada de 2 vezes g vezes h. A este eu chamarei de resultado 1. Então, eu apliquei Torricelli, a velocidade na direção vertical, e isolei a velocidade inicial na vertical, v0 seno y. Porque não tenho informações sobre o disparo, não explicitamente, mas eu tenho dados suficientes para poder inferir, chegar à conclusão de como é que foi esse disparo no início, velocidade inicial e ângulo de disparo. E eu preciso dessa informação para poder determinar a distância que esse projétil caiu, porque essa distância é função do ângulo de disparo e da velocidade inicial com que é disparado. Se você muda o ângulo, aumenta ou diminui essa velocidade, esse projétil pode nem sequer ultrapassar o cume da montanha. Ok. Ainda olhando fisicamente para o que acontece aqui no cume, a velocidade zera. E isso ocorre para qual tempo? Então a pergunta é, quanto tempo leva para o projétil sair desse ponto onde ele foi disparado até chegar nesse ponto C, na sua trajetória parabólica? Então, eu tenho uma outra equação para a velocidade da partícula na direção vertical, só que esta agora é em função do tempo. Novamente o termo v0 seno θ, que diz respeito à componente inicial da velocidade de disparo, menos g vezes t. Então, eu vou chegar à conclusão que o tempo necessário para a partícula chegar até o ponto C, ou seja, tempo do máximo alcance vertical, ele é igual a v0 seno de θ dividido por g. T igual v0 seno de θ dividido por g. Mas ocorre que nós acabamos de determinar que v0 seno θ é igual a raiz de 2 de h. Dividido por g. A esse eu chamarei de resultado 2. Esse resultado 2 é o tempo de subida da partícula, né? Esse aqui é o tempo de subida. Tempo de subida da partícula. Bom, agora vamos para a direção horizontal. Vamos ver o que acontece na direção horizontal, quando a partícula chega nesse ponto C. Quando a partícula chega nesse ponto C, qual é a coordenada x?
r. Ela vai ter se afastado horizontalmente uma distância r maiúsculo do local onde ela foi disparada. E isso aconteceu em qual tempo? Ora, no mesmo tempo que levou para ela subir h. Então, vou pegar esse intervalo de tempo, vou substituir na equação de x para poder chegar à conclusão de que ela percorre essa distância r. Então, como terceiro passo aqui do meu procedimento, eu tenho que a coordenada x em função do tempo depende da velocidade inicial na direção x, v0 cosseno θ, vezes o tempo. Uma vez que essa velocidade é constante, basta multiplicar pelo tempo que passou e você encontra a partícula na posição correspondente a esse tempo passado. Então, ela vai estar r de distância. Então, a partícula tem essa coordenada x, r. Então, x vai ser feito igual a r, igual a v0 cosseno de θ, vezes o tempo que levou para ela chegar nessa posição, que é o tempo que levou para ela subir uma altura h. 2gh, raiz quadrada disso, dividido por g. Se a gente isolar a componente inicial da velocidade na direção x, vamos chegar à conclusão de que v0 cosseno de θ é, portanto, igual a r vezes g dividido por raiz de 2gh. A esse eu chamarei de resultado 3. Então, olha só. Nós temos agora informações sobre as circunstâncias do disparo. Eu sei qual é a componente horizontal da velocidade inicial e sei qual é a componente vertical da velocidade inicial. Então, aqui estão as informações do ângulo do disparo e da velocidade com que foi disparado. Bom, o objetivo do problema é determinar a coordenada x desse ponto. Porque a coordenada y nós já sabemos. Se nós escolhermos colocar a origem do sistema de coordenadas aqui no local onde esse objeto foi disparado, esse projétil foi disparado, eu sei que no final ele vai estar em qual coordenada y? O buraco tem profundidade d. Se minha referência de 0 está aqui em cima, então ele vai ter ido parar na coordenada menos d. Então eu sei que esse ponto P tem coordenada y menos d. Isso eu já sei olhando aqui para esse diagrama. O que eu preciso saber é qual é a coordenada x. Ora, a equação da trajetória dessa partícula, que vai desenhar uma parábola no ar enquanto ela se move por cima dessa montanha, relaciona x com y. Para cada x, um y associado, ou para cada y, um x associado, e vice-versa. Ora, eu já conheço a coordenada yd. Então, deixa eu determinar a coordenada x em função dessa profundidade. Então, agora eu vou recorrer à equação da trajetória da partícula que foi demonstrada por mim na videoaula. Então, passo 4 no meu algoritmo aqui para resolver esse problema. Passo 4. Eu vou recorrer à equação da trajetória. Equação da trajetória, que é uma equação que se escreve y em função de x, altura em função da distância na horizontal, igual e nós já temos tudo o que precisávamos para poder resolver a equação. Porque nós sabemos quanto vale v0 cosseno de θ. Acabamos de determinar componente horizontal da velocidade inicial de disparo.
A tangente de θ, basta nós dividirmos seno por cosseno. E o y, nós faremos y igual a menos d, porque essa é a coordenada do ponto onde o projétil vai cair. Menos d de profundidade. Vai cair dentro de um buraco. Menos d abaixo da altura de onde ela foi disparada. Então, vamos lá. Então, nós vamos fazer nós temos que essa tangente ela se calcula V0 seno de θ dividido por V0 cosseno de θ. Isso vai ser igual a V0 seno de θ vale raiz de 2 de h. E V0 cosseno de θ vale raiz de 2 de h dividido por g. Então, isso aqui vai ser V0 seno θ raiz de 2 GH dividido por R vezes G dividido por raiz de 2 GH. Então, conserva de cima, multiplico pelo inverso da de baixo. Chegamos, portanto, à conclusão que a tangente de θ é igual a 2 vezes h dividido por r. Então, seria um tremendo equívoco julgar apenas pelo desenho, pelo diagrama do exercício, que seria h sobre r, quando na verdade é 2 vezes h sobre r, porque a partícula não se move do ponto de disparo até o cume ao longo de uma linha reta. Bom, de posse dessa informação, agora que nós conhecemos a tangente, então temos material para substituir aqui, nesse termo da equação da trajetória. Também conhecemos quanto vale V0 cosseno de θ. E sabemos que a profundidade é menos d. Basta a gente substituir esses termos da equação e isolar o x. Então, as coordenadas do ponto P, onde o projétil cairá, são xp e yp, onde yp é igual a menos d. Logo, eu vou vir aqui na minha equação da trajetória e fazer y igual a menos d igual a menos g dividido por 2 vezes V0 cosseno θ elevado ao quadrado
né? E V0 cosseno θ é igual a RG dividido por raiz quadrada de 2GH. Então isso aqui vai ficar G sobre 2 G dividido por 2 dividido por V0 cosseno θ elevado ao quadrado. V0 cosseno θ elevado ao quadrado. Então isso vai ser RG ao quadrado, R ao quadrado, G ao quadrado, dividido por essa raiz quadrada elevada ao quadrado, 2GH. Então a gente já vê que um G aqui, esse G simplifica com esse, e esse G simplifica com esse. E aí está sobrando 2, que divide 2, também simplifica. Está sobrando 1 dividido por R ao quadrado, dividido por H. Ou seja, isso aqui tudo está dando H sobre R ao quadrado, porque é o inverso, né? H sobre R ao quadrado, multiplicado por menos 1 aqui fora. E na equação da trajetória, é esse parêntese inteiro que multiplica x elevado ao quadrado. O x que nós procuramos é o x do ponto P. Então, vezes xp elevado ao quadrado. Nós estamos substituindo nessa equação. Agora, mais a tangente de θ vezes x. A tangente de θ nós acabamos de calcular, 2h sobre r. Então, é mais a tangente de θ, 2h sobre r, vezes o valor de x, vezes xp. Então, o que nós precisamos agora é isolar x. E vejam que nós temos uma equação de segundo grau, afinal de contas, a trajetória da partícula é uma parábola. Então, arrumando esses termos aqui, ó, nós vamos ficar com h sobre r ao quadrado vezes xp ao quadrado, h sobre r ao quadrado, vezes x do ponto P elevado ao quadrado, menos 2h sobre r, 2h sobre r vezes xp, menos d, tudo isso igual a zero. Então, essa é a equação que a gente precisa resolver para determinar a coordenada do ponto P. Porque encontrar a coordenada do ponto P é encontrar a que distância na horizontal essa partícula caiu em relação ao ponto onde ela foi disparada. Bem, a este resultado aqui eu chamarei de equação número 4. Na sequência de resultados que nós temos obtido. Então vamos resolver essa equação de segundo grau. Então vamos resolver essa equação de segundo grau. Aplicar delta e Bhaskara. xp vai ficar igual a... Então nós temos menos b, né? E o b é o termo que multiplica x elevado a 1. Então nós temos menos b, portanto, 2h sobre r menos b
mais ou menos a raiz quadrada, e agora a fórmula de Bhaskara, de b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aí menos com menos dá mais. 4 vezes a, que é h sobre r ao quadrado, vezes c. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Ou seja, 2 vezes h dividido por r ao quadrado. Agora é álgebra. Bom, a gente já pode colocar alguns termos aqui em evidência. Repare que nós podemos colocar essa primeira quantidade aqui, ó, 4h ao quadrado sobre r ao quadrado, em evidência. Aí nós temos aqui, ó, 2h sobre r mais ou menos a raiz quadrada. Eu vou colocar 4h ao quadrado sobre r ao quadrado em evidência, que vai dar 1. Aí eu tenho 4, tenho h, só está faltando um h do lado de lá, né? Que tem que aparecer, portanto, dividindo no segundo termo. Olhando aqui de volta para dentro do radical, 4h ao quadrado vezes r ao quadrado, vezes 1, retoma esse termo. 4h ao quadrado dividido por r ao quadrado vezes d sobre h simplifica com h, sobra 4hd dividido por r ao quadrado. Eu reescrevo novamente o mesmo radical. Esse termo aqui todo, se eu extrair a raiz quadrada dele, esse aqui vai dar 2h sobre r, o mesmo que existe aqui do lado de fora. Então também já posso colocar em evidência. Aqui vai ficar 2h sobre r vezes 1 mais ou menos a raiz quadrada de 1 mais d sobre h tudo isso dividido por... Aí, como esse fator que aparece no numerador da fração, eu consigo achar ele aqui também no denominador, eu vou colocar esse mesmo termo em evidência. 2h sobre r. Então, é a mesma coisa que 2h sobre r vezes 1 sobre r. Porque volta, se eu multiplicar aqui embaixo esse denominador, eu volto esse fator aqui. Fiz isso apenas para poder fazer esta divisão. Eu tenho o numerador dividido por essa fração. Ou seja, isso é a mesma coisa que r vezes 1 mais ou menos 1 mais d sobre h raiz quadrada disso. Ok. Agora aqui eu tenho duas raízes possíveis para o resultado dessa equação de segundo grau.
eu tenho a raiz de quando esse sinal aqui, entre esses dois termos entre parênteses, é igual a mais, e quando esse sinal entre esses dois termos entre parênteses é igual a menos. Vamos analisar fisicamente cada uma dessas duas soluções. Então, nós temos a primeira solução, que eu vou chamar de XP, uma linha. Então, eu tenho XP, uma linha, que é igual a R vezes 1 mais dA sobre H, raiz quadrada disso. E eu tenho XP, duas linhas, R vezes 1 menos raiz quadrada de 1 mais D sobre H. Como é que nós vamos fazer essa análise física? Bom, é o seguinte, vamos olhar para dentro desse parêntese, principalmente para dentro dessa raiz quadrada. Em x uma linha, quando eu considerei o sinal positivo, eu tenho que essa raiz quadrada, ela está sendo extraída de um número maior do que 1. É 1 mais o resultado da divisão de D, que é a profundidade do poço da depressão onde o projétil caiu, dividido pela altura máxima que ele subiu. Enfim, o que interessa é que esse resultado aqui é diferente de zero. Pode até ser 0, qualquer coisa. O que interessa é que eu tenho uma divisão maior do que zero, e esse número maior do que zero vai ser somado a 1. Então, isso aqui é a raiz quadrada de um número maior do que 1. Se é a raiz quadrada de um número maior do que 1, então eu tenho que o resultado dentro desse parêntese aqui vai ser 1 mais um resultado que é maior do que zero. Portanto, 1 mais qualquer coisa maior do que zero é maior do que 1. Ou seja, o que eu quero dizer é que esse parêntese aqui, ele dá positivo. Ele dá maior do que 1. Não apenas positivo, ele é positivo e maior do que 1. É isso que importa. É maior do que uma unidade esse resultado, porque é 1 mais a raiz quadrada de um número que é maior do que 1, portanto, essa raiz quadrada é maior do que zero. Então, isso aqui é 1 mais alguma coisa, maior do que zero. Portanto, esse parêntese dá maior do que um número 1 inteiro. O que significa que R vezes um número maior do que 1 é um resultado maior do que o próprio R. Correto? Então, isso aqui é maior do que o próprio R. Isso aqui tudo. Agora vamos olhar aqui para dentro. De novo, eu tenho a raiz quadrada de um número que é maior do que 1. O resultado é maior do que zero. E aí, dessa vez, eu não vou somar isso a 1. Eu vou tirar isso de 1. Então, vai ser 1 menos o resultado dessa raiz quadrada. Então, o resultado dentro desse parêntese é menor do que o número 1. Isso aqui é menor do que o número 1. Então, eu estou multiplicando um número menor do que 1, um número que está entre 0 e 1, por R. Ou seja, isso não vai dar o valor de R inteiro. Vai dar apenas uma porcentagem dele. Então, o resultado de toda essa conta dá menor do que R. Agora, qual que é a relevância disso? Voltemos ao desenho. R é a distância do ponto onde o projétil foi disparado até a coordenada x da altura máxima. Se eu chegar à conclusão de que a coordenada desse ponto, P, é menor do que R, então significa que esse projétil foi disparado e ele, no máximo, foi até a altura da montanha.
ou bem perto disso, né? Porque para ir até a altura da montanha ele tem que ter percorrido R. Se ele é menor do que R, ele caiu antes. Ele bateu na montanha e caiu antes. Ou seja, só tem sentido físico eu localizar esse projeto depois da montanha para uma coordenada x que seja maior do que esse valor R. Logo, quando eu resolvo essa equação de segundo grau, que é a equação da trajetória, quando y vale menos d, o único resultado que tem significado físico aqui para mim é esse, que vai me localizar a partícula numa coordenada maior do que a distância r. Porque eu localizar a partícula numa coordenada menor do que a distância r, significa que esse projétil atingiu o solo antes de ultrapassar a montanha. Esse é o ponto. Então aqui, ó, somente nesse caso, o projétil atinge o solo depois da montanha. Porque no outro caso, ele atinge o solo antes da montanha. O projétil atinge o solo antes da montanha. Logo, a resposta certa é a primeira raiz, quando esse sinal aqui é positivo. Ou seja, a resposta certa é que, portanto, a coordenada do ponto P correta é xp igual a r vezes 1 mais a raiz quadrada de 1 mais d dividido por h. Essa é a solução correta.